A guerra intrapsíquica. Como seu cérebro travou conflitos antes mesmo de você nascer. Você já se perguntou por que parece tão difícil sentir paz constante? Por que sua mente insiste em antecipar problemas mesmo quando tudo está aparentemente bem? Essa tensão não surgiu por acaso. Muito antes de você nascer, antes de qualquer lembrança, cultura ou experiência, seu cérebro já estava equipado com circuitos preparados para detectar perigos e reagir rapidamente. Essa guerra intrapsíquica é o resultado de milhões de anos de evolução moldando três sistemas principais que coexistem e frequentemente entram em conflito: o complexo R, o sistema límbico e o neocórtex. Neste vídeo, você vai descobrir como cada parte do cérebro influencia seus pensamentos e emoções, por que o viés negativo se tornou uma estratégia vital de sobrevivência e como esse legado ancestral impacta sua vida hoje e o que você pode fazer para reduzir seu poder. A evolução cerebral. Três sistemas em conflito. O cérebro triuno. A ideia de que o cérebro humano evoluiu em camadas foi popularizada pelo neurocientista Paul MacLean com a teoria do cérebro triuno. Embora a teoria original tenha sido refinada, ela ainda oferece uma metáfora útil para entender nossos conflitos internos. Os três sistemas principais são: complexo R, cérebro reptiliano; sistema límbico, cérebro emocional; e neocórtex, cérebro racional. Cada um se formou em períodos diferentes da evolução e possui prioridades distintas, que frequentemente competem entre si. Complexo R ou cérebro reptiliano, o sentinela primitivo. O complexo R é a parte mais antiga, compartilhada com répteis e outros animais primitivos. Ele se localiza no tronco encefálico e controla funções automáticas essenciais, ritmo cardíaco, respiração, reações de luta ou fuga e territorialidade e dominância. Quando você se sente ameaçado, é o complexo R que reage primeiro, disparando respostas instintivas que podem tomar conta do corpo em milissegundos. Sistema límbico, o processador das emoções. Acima do complexo R, surgiu o sistema límbico, um conjunto de estruturas que coordena emoções e motivações. Suas partes mais conhecidas: amígdala, detecção rápida de ameaça e medo; hipocampo, consolidação da memória emocional; e hipotálamo, regula hormônios e comportamento instintivo. O sistema límbico funciona como um interpretador emocional. Quando ele identifica risco, ativa o complexo R, liberando o cortisol e colocando o corpo em estado de alerta. Neocórtex, o planejador e racionalizador. O neocórtex é a camada mais recente, responsável pelo pensamento abstrato, linguagem e autocontrole. Quando você reflete, planeja e avalia, é essa parte que está ativa. Porém, ele é lento comparado ao sistema límbico. Enquanto a amígdala reage em 0,02 segundos, o neocórtex leva muito mais tempo para avaliar se o risco é real. Esse atraso explica por que você pode sentir medo irracional antes de perceber que a situação não representa ameaça alguma. O conflito entre os sistemas. Esses três sistemas não foram projetados para funcionar em perfeita harmonia. Imagine um comitê formado por um reptiliano paranoico que quer sobreviver a qualquer custo, um emocional que interpreta tudo como risco potencial e um racional que tenta acalmar os outros, mas chega atrasado. Essa configuração cria o cenário perfeito para a guerra intrapsíquica, reações intensas e automáticas que só depois são justificadas pelo pensamento consciente. O viés negativo, estratégia de sobrevivência e fonte de sofrimento. Por que somos programados para pensar no pior? Se você sente que sua mente é pessimista por natureza, saiba que não está sozinho. O viés da negatividade é uma adaptação evolutiva fundamental. Imagine dois tipos de ancestrais: o que reagia rapidamente a sons suspeitos na floresta e o que ignorava e continuava relaxado. O primeiro tinha mais chances de sobreviver a predadores. Com o tempo, a evolução selecionou cérebros que reagiam exageradamente ao perigo, mesmo que muitas vezes fosse um alarme falso. Como resultado, você herdou um cérebro que, e lembra mais das experiências negativas, reage emocionalmente a microameaças e fica em alerta constante, antecipando problemas. Evidências científicas do viés negativo. Pesquisas mostram que emoções negativas produzem mais atividade elétrica no córtex cerebral do que emoções positivas. A amígdala reage mais fortemente a estímulos negativos.
Uma experiência negativa precisa de 3 a 5 experiências positivas para ser equilibrada emocionalmente. Essa programação era útil num ambiente de predadores. Mas no mundo moderno, ela cria ansiedade e estresse crônico. Como o viés da negatividade se manifesta? O viés negativo não é só medo evidente. Ele se apresenta em formas sutis: ruminação, repetir mentalmente erros e ameaças. Catastrofização, esperar sempre o pior e hipervigilância, checar tudo obsessivamente. Por exemplo, se você recebe 10 elogios e uma crítica, é a crítica que fica gravada com mais força, porque seu cérebro foi programado para priorizar riscos. O cérebro que travou conflitos antes mesmo de você nascer. Desenvolvimento pré-natal. A guerra intrapsíquica não começa na vida adulta. Já na fase intrauterina, o cérebro do feto recebe sinais bioquímicos do ambiente materno. Estudos indicam que altos níveis de cortisol na mãe podem sensibilizar o sistema límbico do bebê. Exposição crônica ao estresse pré-natal aumenta a reatividade da amígdala. Assim, antes mesmo de nascer, seu cérebro já começa a se calibrar para a detecção de ameaça. A herança de alerta. Ao longo da infância, experiências adversas reforçam esses circuitos. Crianças que crescem em ambientes instáveis desenvolvem sistemas límbicos hiperativos e neocórtex menos eficazes em inibir respostas emocionais. É por isso que muitos adultos vivem em alerta permanente, com dificuldade de desligar o modo de sobrevivência. O impacto da guerra intrapsíquica na vida adulta. Consequências no dia a dia: ansiedade crônica, insônia e fadiga, dificuldade de foco, reações emocionais desproporcionais e sensação constante de ameaça. Se não houver treino consciente para reequilibrar o sistema nervoso, a guerra intrapsíquica se torna o padrão automático. Quando o neocórtex entra em cena. O neocórtex pode inibir parcialmente as respostas emocionais, mas só se estiver bem treinado. Sem práticas que fortalecem essa regulação, ele acaba dominado pelos alarmes do sistema límbico e do complexo R. Caminhos para reduzir o conflito. Embora o viés negativo seja natural, ele não é imutável. A neuroplasticidade permite criar novas conexões que favoreçam calma e clareza. Estratégias práticas. Mindfulness reduz a reatividade límbica e fortalece o córtex pré-frontal. Respiração diafragmática aciona o nervo vago e o sistema parasimpático. Exposição gradual a medos treina o cérebro a perceber que nem toda ameaça é real. Reestruturação cognitiva questiona pensamentos automáticos. Exercícios de gratidão reforçam circuitos positivos. O seu cérebro não foi projetado para a paz automática. Ele é o resultado de milhões de anos de seleção natural priorizando sobrevivência. Isso significa que a guerra interna é o ponto de partida, não um fracasso pessoal. O treino deliberado e a compreensão desses mecanismos são o caminho para criar mais serenidade. Perguntas frequentes sobre a guerra intrapsíquica. O que é a guerra intrapsíquica? O conflito interno entre impulsos instintivos, emoções e pensamentos racionais, causado pela evolução cerebral. O viés negativo é um defeito? Não. É uma adaptação evolutiva que prioriza ameaças para garantir sobrevivência. Posso mudar meu viés negativo? Sim, com práticas de neuroplasticidade como mindfulness e terapia cognitiva. Por que minha mente pensa sempre no pior? Porque a amígdala e o sistema límbico foram programados para detectar riscos antes de qualquer outra coisa. Por que é tão difícil controlar pensamentos negativos mesmo sabendo que são irracionais? O viés negativo e a ativação automática do sistema límbico fazem com que pensamentos negativos surjam antes da análise racional do neocórtex. Mesmo sabendo que são exagerados ou irracionais, o cérebro interpreta essas ideias como potenciais ameaças. Por isso, é necessário treino constante, como mindfulness, reestruturação cognitiva e técnicas de regulação emocional, para criar novos caminhos neuronais que reduzam a influência dessas respostas automáticas.